Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou trazer a minha análise, a minha percepção sobre a prova do concurso da Câmara de Contagem. Eu fiz a prova para o cargo de assistente social e vou trazer aqui as minhas percepções. Vamos lá? Então, pessoal, eu fiz a prova do concurso da Câmara de Contagem, foi no último domingo, e essa prova, ela foi específica para assistente social. Teve prova para técnico administrativo, para agente de segurança, para outros cargos de nível superior, para procurador, mas eu vou falar especialmente da minha prova, que é que eu tive contato. Bom, inicialmente pensando na lógica de organização, eu entendo que não foi das melhores. Eu acho que faltou um pouco mais de organização da banca, tanto na hora da saída, até que na hora do banheiro estava bem organizado, mas eu achei que os fiscais não estavam tão bem preparados quanto a gente pode ver em outras bancas. Lembrando que a banca desse concurso foi a Fundep, a gestão de concursos. Não é uma banca tão pequena assim e não é uma banca também inexperiente. Só que eu acho que faltou um pouco mais de experiência e de expertise dos próprios fiscais, que às vezes comeram mosca em alguns pontos que são muito importantes. De modo geral, a prova, eu esperava uma prova não com um nível muito fácil, mas não esperava uma prova difícil. E o que eu encontrei foi uma prova estranha. Sabe aquela prova que você faz e depois você fala assim, gente, será que é isso mesmo? Sabe aquela prova que você não tá conseguindo identificar bem? Que você vê que a prova não tá difícil, mas a prova também traz tantas jogadinhas ali, eu não digo pegadinhas, mas a banca vai jogando tanto ali com você que você fica muito perdida ali. Então eu precisei dar uma respirada para entender o que estava acontecendo. Eu comecei primeiro pela redação, eu sempre começo pela redação, e eu, Thaís, tenho dificuldade em temas fáceis. Pode parecer bobagem, mas quando o tema é muito fácil, eu fico pensando assim, não, eu não acredito. Eu vou colocar aqui, não, mas isso é muito óbvio, isso é muito óbvio, isso é muito óbvio. E aí eu fico achando que tudo é tão óbvio que às vezes eu não consigo discorrer com medo de estar sendo óbvio demais. Então, às vezes não, eu sempre prefiro temas mais específicos, que dá para eu trazer argumentação, embasar em lei, do que um tema assim muito geral. E foi um tema muito genérico sobre cidadania, como exercer a cidadania na prática diária. Isso para mim é um tema tão amplo, tão debatido, um tema tão batido, inclusive, de tanta cobrança em prova, que tudo que eu escrevi, eu entendi que alguém já tinha falado daquilo, que não era novidade, que aquilo ali já estava posto. Talvez eu me surpreenda, né, se a minha prova for corrigida e eu perceba que a valoração vai ser positiva. Mas, de toda forma, isso é uma dificuldade minha. Eu prefiro temas mais difíceis e mais elaborados, que eu consigo debruçar ali, colocar o meu conhecimento, do que temas muito padrões, temas mais rasos, assim, muito amplos. Eu tenho uma certa dificuldade por acreditar que tudo que eu tô falando ali é mais do mesmo, digamos assim. Então eu fiz a redação super rápido, né? Com mais do mesmo que eu acho que eu fiz. E aí eu fui para a prova, já fui para a prova direto de conhecimentos gerais. Prova de conhecimentos gerais estava muito tranquila. Pegou uma partezinha que eu não posso nem dizer de atualidades, mas eu vou dizer de experiência que a gente tem que ter no cotidiano, que seria uma parte de atualidades, e uma parte voltada para história e geografia de Contagem. Então já era sabido que seria cobrado isso na prova, até porque nós temos o Atlas, que é utilizado em referência em toda a prova de Contagem. Falou que a prova de Contagem tem Atlas lá e é nele que eles vão tirar as questões. Não foi diferente. Eu tinha dado uma folheada no Atlas um dia antes da prova, consegui ver algumas coisinhas, mas é lógico que é muita coisa para fixar em pouco tempo. Uma coisa que eu não disse, mas é importante dizer, é que eu não estudei para esse concurso. Esses concursos que eu tô fazendo, essas provas, normalmente eu não tô estudando. Aí eu tiro 2 a 3 dias antes da prova para ler alguma coisinha para não ir crua, porque eu não gosto também de ir crua e sem ler nada. Mas não são meus concursos de foco. Eu vou mesmo para identificar como que tá o nível da prova e para trazer conteúdo aqui para vocês. Então, eu achei a prova de conhecimentos gerais tranquila. A parte que eu estou denominando atualidades, eu não posso dizer bem que era atualidades, porque não exigia um conhecimento tão aprofundado. Normalmente, prova de atualidades,
existe muita data, exige muito conhecimento aprofundado de fatos que estão acontecendo, né? Então, as guerras, rebeliões, as situações econômicas, políticas, e não foi muito bem isso, foi bem rasinho mesmo de conhecimento. A prova de conhecimento de contagem, quem tinha, tinha, quem não tinha, não tinha, acho que é isso. A prova de legislação, eu achei interessante porque de fato mesclou Estatuto do Servidor, Lei Orgânica, plano de cargos e de salários e regimento interno. Então, assim, raras as vezes a gente vê que utiliza todas as leis, normalmente dá mais enfoque em uma e outra. Não, teve questão até de plano de cargos e salários. Se eu não me engano, foram 2 questões. E é uma normativa que para a maioria dos concursos, às vezes, não cai. Normalmente não cai nada. Vem no edital, mas normalmente não cai. E nessa prova vieram 2 questões, se eu não me engano, só dessa parte. Uma mais voltada para a estrutura administrativa e outra mais voltada para auxílio, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, eu achei a prova de legislação um pouquinho mais puxada no seguinte sentido: a pessoa tinha que ter um conhecimento mais ampliado de todas as normativas. Então, tinha que ter bebido um pouquinho lá do regimento interno, tinha que ter bebido um pouquinho lá da lei orgânica do município, tinha que ter bebido um pouquinho lá do Estatuto do Servidor, e foram cobrados assuntos que normalmente não são muito explorados. A gente vê sempre muito explorado questão de provimento, vacâncias, licenças. Isso não foi explorado, que é uma coisa que recorrentemente aparece, né, nas provas quando a gente pensa em legislação específica. Mas, de forma geral, eu acho que deu para fazer. Lógico que tem alguns conhecimentos que ou você sabe ou você não sabe, né? É isso. Mas, de forma geral, achei tranquila. O português me surpreendeu um pouco, porque a Fundeb trouxe primeiro texto, só foram 2 textos, o primeiro texto gigantesco, e vieram 10, se eu não me engano, 10 questões de um texto só. E isso torna uma prova muito cansativa, principalmente quando a pessoa não consegue compreender bem o texto. Não foi o meu caso, mas para quem não consegue compreender, são 10 questões daquele mesmo texto que você tem que ir lá e destrinchar. Até falando um pouco de uma dica que eu sempre dou, toda vez que a gente vai fazer uma prova de português, quando você começa a fazer a leitura do texto, eu já vou lendo, fazendo as minhas marcações. E eu sinalizo onde tem argumento, onde tem solução, onde tem contra-argumento. Ali eu já coloco ali pontos de interrogação. Quando eu identifico palavras que estão escritas erradas, eu já sinalizo. E nessa prova, por incrível que pareça, eu fui sinalizando até os tempos verbais, porque hora ele falava na primeira pessoa, hora falava na terceira pessoa, e tinha uma questão perguntando justamente disso. Então, quando você vai fazendo as suas marcações a partir das suas percepções no texto, depois, quando você vai ver as questões, às vezes fica mais fácil de você buscar direto onde você precisa. Essa prova cobrou muita parte morfossintática. A pessoa tinha que ter um bom conhecimento da parte de concordância verbal, da parte da sintaxe mesmo, propriamente dito, das orações, os adjuntos, objeto direto, verbo transitivo. Então, cobrou uma parte assim, que é a parte mais chatinha do português. A parte até um pouco mais puxada. De interpretação de texto, cobrou-se pouco. E uma coisa que eu achei interessante, principalmente no segundo texto, é que quando trouxe um pouco o ar de interpretação de texto, não cobrou a interpretação de texto seca, cobrou gêneros textuais e função da linguagem, que são 2 pontos que eu bato muito com os meus mentorandos, mas que eu sei que muita gente não dá tanto enfoque, então foi interessante. E para finalizar, teve aquela questão que a gente fala que é para a pessoa não zerar a prova. Foi uma questão de acentuação, para poder avaliar a regra de acentuação de palavras, e isso estava bem tranquilo. Então, de forma geral, o português foi esse panorama. Conhecimento específico eu achei muito tranquilo, não fugiu muito do que eu esperava. Então, cobrou questão de assistência social, cobrou questão de educação, de saúde, de direitos humanos,
mais voltado para a saúde do servidor, e eu achei bem tranquilo também, deu para poder fluir bem, cobrou código de ética, né? Não fugiu muito do escopo do que normalmente a gente vê em prova de serviço social. Então, conhecimento específico foi ok, conhecimentos gerais foi ok, legislação mais ou menos, eu acho que tinha que ter um apanhado do todo, e português também eu acho que pesou a mão na parte morfossintática. E eu percebi que essa prova não foi fácil para muita gente, dada a quantidade de pessoas que ficaram na sala depois que estava liberado para poder sair. Então liberou para sair, aí não saiu ninguém, depois saiu uma pessoa, aí depois com um tempinho saiu mais uma pessoa. Então não teve aquela coisa de pode sair e todo mundo quer levantar para ir embora, como a gente vê em algumas provas, não teve isso. Então eu imagino que a prova tenha sido um pouco mais complexa para algumas pessoas. Até porque, se a gente avaliar, eram só 40 questões, então não era um número alto de questões. E a redação também não estava difícil de elaborar. Eu acho que o que pegou mesmo foram as questões tanto de português quanto de legislação, que deve ter pegado muita gente aí. De modo geral, não pôde trazer a prova. Na última folha lá, você pode anotar o gabarito. Então, anotou o gabarito lá para você levar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero dizer. Acho que não. E o gabarito sai hoje, né, na segunda-feira. Então eu espero que dê certo para você, que se você tiver feito essa prova. Depois eu gostaria que você me dissesse aqui embaixo o que você achou. Você é assistente social que tá vendo esse vídeo, o que você achou da prova? E você dos outros cargos, principalmente de nível médio, que eu quero muito saber como é que foi esse processo. Então deixa aqui embaixo. Vamos conversar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que vocês gostem de vídeo de análise, porque eu trago para vocês, para a gente poder discutir mesmo. E eu te vejo no próximo vídeo.